Feel me? Yeah, yeah. See my peanut butter jelly snack, pull it, ride, busky, painting. That's my sunshine when it's raining. That's my boo, yeah, yeah. When I'm all alone, she pull through. So when I catch that wave, we gon' move. But then again, we probably won't. Cause I know she like to stay at home. And she probably gon' shoot me dead before the devil try to take my soul. Yeah, I call that love TKO. This thing here way too cold. We gon' shine like a pot of gold. If you didn't know, now you know. Feel me? Don't ask me how I been, how are you? Please don't bring your friends, they not cool, yeah. When you on the way, make that move. In case they didn't know, that's my boo, yeah, that's boo. Don't ask me how I been, how are you? Please don't bring your friends, they not cool. When you on the way, make that move. In case they didn't know, that's my boo, yeah, that's boo. Eu vou ter que fazer um troço que eu não gosto muito de fazer, que é trabalhar à noite. Eu tenho preferência de trabalhar de dia. Antigamente eu gostava de madrugar e fazer as coisas de madrugada, mas não sou eu definitivamente mais. Eu até fico de madrugada mais assistindo série ou fazendo outros trabalhos no computador lá embaixo com os meus gatos. Hoje eu gosto de trabalhar de dia e finalizar lá no máximo às 8. Só que hoje eu tô aqui começando a trabalhar hoje às 8, porque hoje eu fiquei o dia inteiro fazendo um bolo, um cupcake pra a Aline, que é uma amiga minha e também veterinária dos meus bichos, e era chá de bebê dela, daí eu quis caprichar e fiquei fazendo o cupcake, e era pra eu ter trabalhado um pouco de manhã, mas não deu, não tinha resposta até no final da manhã, então não tive tempo de trabalhar no meio. Então, voltei do chá de bebê e estou aqui trabalhando. O que eu vou fazer é, essa semana, entrar em contato comigo, do pessoal lá das redes sociais da Turma da Mônica, para eu fazer uma ilustração da Tina pro Dia Internacional da Mulher e tal. E era um tema bem livre, assim, eles deixaram bem à vontade, até porque tava bem em cima da hora, né? E fiz 2 rascunhos, não deu pra fazer mais, ficaram bem meia boca, mas eu gostei e mandei pra eles. E eles escolheram um e estou agora aqui pra pintar este desenho. E resolvi filmar porque eu acho que é massa quando, né? Vocês devem gostar quando eu faço aquarela, não? Eu espero que sim, porque é isso que eu vou fazer agora, ok? A primeira imagem que eu mandei foi essa aqui, que são os personagens da gráfica e tal, juntos, que eu achei que seria interessante, porque tem personagens diversos e tudo mais. É uma coisa mais confrontativa, aquela coisa. E a segunda seria aqui. Então, eu fiz Malemar. Mas aqui daí teria a Tina e tal, com um bando de livro, né? E tratando do que ela faz, que no caso é escrever, e fazendo a mão assim, no sentido de, tipo, usando a arma dela, que no caso seria uma caneta aqui e tal. E atrás tem uns cartazes, e um dizendo respeito, e outro com símbolo feminista e tal. E daí aqui tem um baldezinho que elas vão fazer os cartazes, que é vermelho e tal, tem toda uma simbologia. Esse foi o meu pensamento para o desenho, e esse foi o que eles preferiram. Então, é esse que eu vou finalizar.
Ok, aqui tá o desenho finalizado, finalmente. Eu já limpei, eu já fiz os detalhes que eu ia acrescentar. Eu não tinha feito a letra e os detalhes do símbolo e tudo mais foram acrescentados digitalmente. Coloquei o nome de algumas autoras ali que eu gosto nos livros. E é isso, acho que ficou ok. Espero que eles gostem. Não tem muito tempo pra modificar, então acho que eles vão ter que gostar. Não sei se eles vão topar esse tinta vermelha escorrendo, mas eu achei que é interessante pro dia, assim, né? Então, é isso. Espero que eles gostem e que não tenha modificações, mas nunca se sabe. De qualquer forma, tá aqui meu desenhozinho da Tina. Caso ele seja aprovado, assim que ele fica. Se não, assim seria, ok? E agora que eles são... São 10h58 exatamente. E eu vou sair daqui agora. Deu por hoje, gente. Deu por hoje, por favor. Hoje já é segunda, ontem eu não gravei nada, porque ontem eu descansei, tava bem malemar, tava bem cansadona. Dessa semana foi muito maluca, então ontem foi o momento que eu senti, ontem era o dia da mulher, eu me dei o descanso, ok? Então, ontem eu postei um quadrinho que faz parte de uma iniciativa da D'Angelo, de um quadrinho. Eu não sei como é que eles chamam. Eu chamei de quadrinhaço, que eu achei engraçadinho. Mas era um quadrinho, assim, tipo, coletivo pro Dia da Mulher. Só com quadrinistas mulheres e tendo como tema um repórter que pergunta aquela pergunta clássica. Eu acho que em qualquer profissão que a mulher esteja, mas com certeza dentro dos quadrinhos, a pergunta clássica é: como é ser mulher nos quadrinhos? Pois bem, todo mundo tinha que responder em forma de uma tirinha para colocar no Instagram do seu próprio jeito. E eu fiz a minha, né? E ontem foi o dia que a gente postou de todo mundo e tal, foi bem legal. E daí funcionava dessa forma, você começava na página dela, de Instagram, ela fazia a primeira tirinha, a pessoa lia a primeira tirinha, e daí na descrição tava tagueada a pessoa, a artista da próxima tirinha, assim por diante até chegar, né, cada uma na sua, e tudo, li todas as tirinhas, e até chegar de volta ao final, que seria da própria Elô. E participou vários artistas, foi bem legal, gostei bastante, foi bem emocionante ver todas as tirinhas uma depois da outra, então eu fiquei bem feliz. Se quiser dar uma olhada, é só entrar na página da Elô ou na minha, que vai estar todos os nomes das artistas que participaram, e daí é só seguir a linha. E ontem também foi postada aquela ilustra que eu fiz, deu tudo certo, foi postada do jeitinho que saiu, tanto no Twitter quanto no Instagram da Maurício de Souza Produções, e foi bem legal a repercussão tanto da tirinha quanto dessa ilustra, foi muito legal, assim, o retorno das pessoas, muitos comentários, foi bem legal mesmo, assim, foi, eu acho que o Dia Internacional da Mulher mais legal que eu tive, assim, que teve mais interação com outras mulheres, com outros artistas, outros profissionais, foi bem massa. E inconsequentemente, assim como uma coisa que não era meu objetivo, mas que foi legal também, cresceu bastante meu número de seguidores. Eu tô com 19 mil, eu tava com 17, mas tava meio que voltando assim, tipo uma casinha pra trás, sempre 16.998, por aí. E daí ontem eu cresci bastante, fui pra 19 mil, foi bem legal. Eu não tô dando ultimamente muita importância pra seguidores, assim, não, sabe? Porque é um trabalho extra que você tem que fazer, é um trabalho de verdade. Você, tipo assim, tem que contratar alguém pra fazer isso hoje em dia, assim, porque é muito tempo que você despende gastando nessa produção de conteúdo constante pra rede social, sabe? E eu decidi escolher entre fazer isso ou fazer meus quadrinhos,
eu decidi gastar esse tempo fazendo os quadrinhos. Então, eu não tô dando muita bola, assim, pra rede social nesse sentido de ficar investindo tempo. Mas eu achei bem legal participar dessa iniciativa e de acabar conseguindo bastante gente me seguindo e vendo meu trabalho. E o que é bom, né? Porque pra mim, daqui a pouco, vou tentar vender meu livro. Então, é óbvio que eu quero que as pessoas vejam o meu livro e, se tiver interesse, comprem. Então, foi bem legal também nesse sentido. Então, tá. Isso foi ontem. Hoje, nem sei. Fala, cara.
Gente, finalmente terminei meu storyboard. Eu nem sei o que dizer, tô emocionada. Ai, só com 2 semanas de atraso, mas eu terminei! Yes. Bom, vou mostrar bem pouquinho pra vocês, porque vai que vocês têm uma sintonia com o meu cérebro e como ele funciona, e vocês conseguem entender toda a história pelos meus rascunhos. Então, como é que tá, mais ou menos, ok? Não reparem no barulho da minha cadeira, ok? Faz barulho mesmo, eu faço ela sofrer, coitada. Então, como eu sempre gosto de fazer, eu faço plantas das casas e ambientes onde os meus personagens vão circular. Eu preciso saber, para saber por que porta ele entra, o que ângulo eu quero fazer, quais móveis o ângulo pega, qual a melhor composição. Eu preciso entender como funciona essas casas e esses ambientes. Por isso que eu sempre faço plantas nesses lugares. Eu não sei se todo mundo faz. Eu achei engraçado que as pessoas se surpreenderam porque eu fiz planta no apartamento da Tina ou qualquer coisa assim, tipo... Pra mim é uma coisa tão intuitiva, tipo, é claro que eu vou fazer plantas. Se eu vou desenhar um apartamento, se eu vou desenhar um ambiente, eu preciso saber como ele funciona. Sei lá. Bom, de qualquer forma, aqui estão as plantas da casa da personagem. São 2 andares, por isso que tem 2. Essa parte de baixo e essa parte de cima. Então, né, tá bem malemar, dá pra entender. É só pra ter uma ideia mais ou menos de espaço. Não é proporcional ou dentro de qualquer tipo de escala, não, tá? Mas é por aí. Então, tipo, pra você ter uma ideia aqui, você entra, aqui tem uma... Uma coisa que eu deixei importante é tentar deixar o máximo brasileiro possível. E apesar de... E eu precisava que tivesse escada. Dentro da casa brasileira costuma ter escada, né? Casas brasileiras tendem a ser um pouco mais térreas, sempre todo térreo. Mas eu precisava que tivesse escada por conta de uns ângulos que eu pensei. E eu não estava querendo abrir mão. Então eu resolvi fazer escada, mas eu fiz o mais brasileiro possível, assim. Eu tomei como inspiração as casas que tem na minha cidade e a estética da fachada das casas que tem na minha cidade é o que eu vou levar em conta. Então, as casas que tem na minha cidade tem muito dessa varandinha, assim, interna, assim, de entrar. E provavelmente eu vou colocar algum tipo de ladrilho. Se isso aparecer, né? Mas, tipo, na minha cabeça, isso aqui é um ladrilho hidráulico, blá, blá, blá. Tá, daí a pessoa entra aqui, daí tem uma escadinha, daí a escadinha sobe. E daí esse aqui é o hall de entrada, aqui tem um banheirinho. Aqui, pro lado de cá, é uma sala de jantar, e daí vai indo pra uma sala de Star TV. E aqui pro lado de cá vai ser a cozinha, não coloquei nada na cozinha, mas aqui vai ser uma cozinha. E dela tem tipo uma lavanderiazinha assim, semi-aberta, que dá uma escadinha e dá pro quintal, ok? E é o segundo andar, a pessoa subiu aqui no segundo andar e tem esse hall. E como... gente, olha só o que eu pensei até, cara. Deixa eu te mostrar, cara. Eu não sou certa da cabeça. É isso? Não, não é isso. Aqui, ok. O que é esse vermelho? Esse vermelho é o telhado. Então, porque pensando na casa dos que eu conheço por aqui, as pessoas gostam de colocar telhado em cima de telhado e em cima de telhado. Todo mundo chama de casa tipo pombal, porque são aquelas casinhas de pombo, assim, que as pessoas colocam 1000 telhados. Bom, e aqui tem esse costume, a gente acha um pouco cafona, mas eu acho massa de desenhar de qualquer forma. Então, aqui vai funcionar o telhado, né? Então, esse é o telhado maior, sabe? E esse é um telhado de lado. Pô, deixa eu ver se eu consigo desenhar pra vocês. O que eu quero dizer é mais ou menos isso. O telhado, esse telhado aqui, ó, ele é assim. Que é justo. Ixi. Então, esse telhado aqui é assim. Por que você está assim? Não seja assim comigo. Por favor, não seja assim. Sai pra lá. Dan, 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 dan. Ok. Assim, ok? Esse telhado principal. Então, aqui. Você tá vendo de cima, é a planta baixa. Esse telhado, ele sai do telhado do lado. É o telhado da cozinha. Ele vai vir assim, ok? Então, aqui tá o telhado do lado. E aqui do lado, vendo de lado, essa aqui tá assim.
E esse é o telhado da cozinha, que sai do telhado principal, do telhado principal, ok? Então é assim a casinha. É uma casinha pequena e tem aqui quartinhos. E aqui tem, tipo, essa varanda aqui, uma varanda meio que interna, assim, tipo, uma coisa bem comum aqui nas casas da minha cidade. Tá, que seja. Apaga isso aqui. E daí a pessoa sobe no segundo andar. E como tem o telhado, aliás, apaguei muito precipitadamente. Como tem o telhado, eu tenho que considerar essas áreas assim, que são mortas, né? Porque o telhado cai e daí fica teto muito baixo para poder ter algum ambiente que funcione. Então, essas são as partes mortas do telhado, essa parte mais alta do telhado, essa parte mais alta do telhado. Aqui já não dá, aqui não dá e tudo mais. Então, deu para colocar 2 quartos e um banheiro. Eu tô tão orgulhosa do meu layout, gente. Se eu não der certo como quadrinista, eu vou virar construtora de plantas baixas. Ok, vamos superar essa parte. Aqui a gente tinha discutido com vocês. Aqui é o primeiro grupo de... como chama? Storyboard. Já até esqueci, nossa. Eu aproveitei alguns dos storyboards que eu tinha já no post-it. Eu tirei foto e coloquei aqui, porque eu não quis nem me dar o trabalho de refazer. E outros eu simplesmente fiz e tal. E aqui estão os storyboards. Não vou mostrar todos, vou mostrar alguns só. Isso assim. Então, são 2 páginas, página dupla. Daí aqui tem as ideias, assim, vocês podem não entender muito bem, mas se eu olho, eu saco o que eu tenho que fazer quando eu for desenhar. Então, é massa. Agora, uma coisa excelente é que... Sabe quantas páginas deu? Lembra quando eu tava estimando as páginas e eu pensei que ia ser tipo de 150 a 200? E daí depois eu fiz um cálculo de acordo com a parte que eu já tinha storyboardado e tinha dado 40. Daí eu pensei, isso aí vezes 3 dá 120. Pois bem... Vamos ver se eu consigo fazer sem mostrar o texto. Aqui tá. 91 páginas, gente. Eu achei muito bom. Assim, eu não economizei não, enquanto tava fazendo storyboard. Eu não economizei na página não, sabe? Tipo assim, o que foi necessário pra contar a história de uma forma fluida e da forma que eu queria que funcionasse, eu fiz. Então, não vai ficar apressado, não vai ficar nada disso. E eu fiquei muito feliz que deu 91 páginas, porque além de ser um livro mais sucinto, acho mais direto ao ponto, acho que menos cansativo, ou sei lá, eu vou conseguir fazer em menos tempo do que eu imaginava, ou usar o menos o mesmo tempo que eu imaginava sem tanto desespero, porque né, são menos páginas para finalizar, e eu ainda vou poder economizar na impressão, quer dizer, eu espero, né, mas assim, todos os orçamentos que eu fiz de variação de 150 para 200 páginas, nossa, já deu uma mudança bem significativa, então eu acho que de 150 para 90, que é praticamente a metade, vai ser perfeito. Então eu tô muito, 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 muito feliz que deu 91 páginas, vai ficar bem massa, quem sabe eu até consigo colocar aquele hot stamp na capa, gente. Bom, vamos ver. E é isso, gente, finalmente terminei e agora eu vou finalizar essa noite de trabalho. Eu não fiz mais nada, hoje eu, na verdade, só finalizei algumas das páginas do storyboard. E eu saí, na verdade, pra fazer compra por conta de Corona Compras. Que foi reabastecer a despensa, assim, mas assim, nada louco, nada pra tirar. Antes que vocês venham aí me xingar, ninguém nunca veio me xingar, vocês são os queridos, mas né, antes que né, alguém critique a atitude de sair comprando coisas, eu não desfoquei nenhum mercado, não, tava super tranquilo, eu fiz compra pra 15 dias só, já. Até porque eu não tenho dinheiro pra comprar mais que isso. Mas daí eu fiz compra lá pra 15 dias pra casa, daí eu comprei umas pedrinhas pros gatos, comprei um monte de coisa. Ração e tal, e pra tentar sair o mínimo possível de casa, porque o meu maior medo com o negócio do corona, assim, não é tanto a questão
de ficar doente. Não é a doença em si, mas é o contágio mesmo, é sobrecarregar o SUS, é a minha mãe, sabe assim, é isso que é o meu maior medo, é contaminar outras pessoas, eu fico muito preocupada com isso. Então, eu acho melhor não sair de casa. E comprei umas coisinhas também na papelaria que eu precisava. E, além disso, eu reabasteci meu estoque de tortuguitas, que eu até gravei mais cedo um vídeo. Ai, ai. Eu não supero ainda aquela propaganda de tortuguitas. Quem for millennium velho aí vai entender o que eu tô falando. Mas que seja. Então tá, gente. Por hoje é só. Pra essa semana é só. Semana que vem, quem sabe, tem já vídeo com desenhos prontos. Não sei se eu mostro pra vocês. O que vocês acham? Talvez eu deva mostrar? O que vocês querem ver? Não sei. Talvez não. Talvez sim. Depende. Vamos ver. Até mais, gente. Tchau. I got a better question, what took so long, yeah. Don't ask me how I been, how are you? Please don't bring your friends, they not cool, yeah. When you on the way, make that move. In case they didn't know, that's my boo, yeah, that's boo.